Amigos do Automais, quando se trata de carros aventureiros, a Fiat é a grande rainha desse segmento. Afinal, ela criou essa categoria lá no finalzinho dos anos 90 com a Palio Adventure. Hoje em dia, a maioria dos modelos já está se transformando em SUVs, ou SUVs compactos, ou hatches que na verdade viraram SUVs e coisas do tipo, e a Fiat continua investindo nessa categoria com o Argo Trekking. Mas será que ainda vale a pena levar um hatch aventureiro, sendo que pouquinho acima dele existe o Pulse? O grande atrativo do Fiat Argo Trekking está no preço. Nesse momento que a gente está gravando, essa versão parte de R$92 mil, mas para você ter tudo que ele tem aqui, como essa cor cinza Sting e um kit opcionais, aí o preço vai para R$97 mil. Se o preço for alterado, vai estar aparecendo na sua tela agora, porque esse é o grande atrativo desse carro e os preços estão reduzidos por conta do programa de incentivos do governo federal. Você pagar menos de R$100 mil um carro automático cheio de coisa que nem o Argo Trekking, aí já mostra o primeiro passo em relação a esse carro, que é o fortíssimo custo-benefício. O Argo Trekking, em relação aos outros Argos, recebe aqui a parte inferior do para-choque em preto para dar essa cara um pouco mais aventureira, logotipo da Fiat escurecido e aqui o adesivo no capô específico da versão Trekking. Eu sei que vocês devem estar empolgados com essa luzinha de LED aqui, porque parece a luz diurna, mas não é só a luz de posição. Até hoje eu não entendi porque esse carro não tem luz diurna. Mas enfim, aqui na lateral temos os paralamas alargados com plástico preto e rodas de liga leve, que são opcionais essas rodas na versão manual. Aqui no automático eu já venho com ela. Você tem aqui retrovisores pretos, rack de teto também aqui presente para marcar essa versão aventureira e o teto pintado em preto que faz parte do pacote bicolor, no qual disponibiliza essa cor cinza Sting, que é o famoso cinza Durepox. Não gosto muito dessa cor, mas aqui no Argo Trekking, como ele tem bastante adereços em preto, ficou bem interessante. Temos aqui toda a parte inferior com plástico preto, caixa de roda aqui também em preto, para dar essa cara um pouco mais aventureira para o Argo Trekking, sem o exagero que acabou acontecendo um pouco com o Pulse. Por isso que, visualmente, o Argo Trekking está um pouco mais equilibrado do que o seu irmão. Aqui na traseira do Argo tá a mesma coisa desde que ele foi lançado, nunca mudou. O para-choque recebeu uma modificação recente e aqui atrás está a mesma coisa de sempre. A versão Trekking tem o adesivo aqui escrito Trekking, os logotipos escurecidos, tanto ali do AT quanto o da Fiat, e o para-choque levemente modificado com essa parte inferior aqui, imitando um extrator de ar e a saída de escape bem aparente, porque a Fiat aproveitou esse para-choque que veio do Argo HGT, que era a versão esportiva do Argo, para o aventureiro Trekking. Além disso, você tem o aerofólio aqui pintado em preto para dar um charmezinho a mais. E a versão Trekking tem um pacote opcional que engloba chave presencial, ar-condicionado digital e os bancos revestidos em couro. Mas um dos itens mais interessantes, que é justamente a chave presencial, você tem a possibilidade de trancar e destrancar o Argo Trekking através aqui de um botãozinho escondido junto com o botão do porta-malas. Então aqui, ó, apertei para poder abrir o porta-malas e se você olhar aqui em cima, ó, tem esse botãozinho que você aperta e já pode trancar diretamente o carro pela chave presencial. Então fechou, apertou aqui, ele já vai trancar. Porta-malas carrega 300 litros, é espaço suficiente para colocar um monte de coisa e está dentro da média da categoria. Afinal, a maioria dos hatches compactos carregam 300 litros aqui no porta-malas e a gente já mostrou isso num mega comparativo com hatches compactos, no qual tinha Argo, Onix, HB20 e Polo. E você confere na descrição do vídeo ou clicando aqui em cima, que eu nunca lembro que lado que é. Dentre os hatches compactos, o que tem melhor acabamento é o Fiat Argo. A Fiat tomou um cuidado extra com o acabamento aqui do modelo. Tudo bem, é tudo plástico, mas é um plástico de qualidade e tem bastante textura. A textura aqui da parte superior é diferente daqui dessa faixa, que é diferente dessa daqui. Tudo plástico duro? Sim, mas um plástico de cuidado bem maior do que, por exemplo, do Onix e do Polo, que... enfim, deixa quieto. A central multimídia tem Android Auto e Apple CarPlay com fio, mas é uma telica piquititica com uma definição de Galaxy Pocket. Horrível. Podia ser uma tela maior, falta uma tela maior aqui no Argo e já tá essa mesma telinha há muito tempo. Ela é fácil de mexer, é tranquila, mas a definição é ruim.
não dá, essa central aqui precisa melhorar urgente. Essas 3 saídas de ar estilo Mercedes-Benz trazem um toque a mais de sofisticação para o Argo, principalmente por causa do acabamento cromadinho aqui, então dá uma impressão boa. Tal qual aqui o sistema do ar-condicionado digital de uma zona. Você tem toda a parte emborrachada aqui dos comandos, e isso é algo que você não encontra às vezes nem em carros mais caros do que ele, nem mesmo o Pulse tem um tipo de acabamento desse jeito. Então mostra que a Fiat tomou cuidado em pequenos detalhes, isso eu reforço o tempo todo. O couro do volante junto com o couro do banco são cores de qualidade, parecem os mesmos usados pelos modelos da Jeep, então você sente também essa sensação um pouco a mais. O problema é que o volante ajusta só em altura, não em profundidade. E é uma coisa que não dá para explicar, porque o Pulse tem ajuste de profundidade no volante, só não nas versões de entrada, só nas versões mais caras. Isso deveria estar no Argo, principalmente porque eles compartilham muitas coisas e o volante, inclusive, é o mesmo. Inclusive o mesmo defeito de não buzinar aqui na parte de baixo, não sei porquê. Bastante comando aqui, facinho de mexer, painel de instrumentos analógico com uma telinha monocromática pequena no meio, mas com bastante função, bem completinha. E a posição de dirigir aqui do Argo Tracking, ela é um pouco mais elevada do que eu gostaria. Você tem a regulagem aqui na parte inferior do banco que provavelmente vai rasgar aqui a lateral e não é uma posição muito legal de você comandar aqui. Deveria ser do lado esquerdo da porta como em todos os outros carros. E mesmo na posição mais baixa como é a que eu tô agora, eu ainda me sinto mais alto do que eu gostaria. Os 2 dedinhos para baixo já estaria na posição perfeita. Tirando essa questão de ergonomia, você tem no interior do Argo Tracking uma sensação de que você está num carro de fato mais caro do que ele é, de fato mais refinado e requintado do que seus concorrentes. Tem essas penalidades, a falta de regulagem do volante, a falta de mais regulagem do banco e essa central que dá com a cara de antiquada já. Mas bora olhar o espaço traseiro do Argo Tracking para ver se ele também entrega tanto espaço quanto o Pulse. Aqui o espaço traseiro do Argo é um pouco melhor do que o do Pulse graças ao banco dianteiro, porque o banco do Pulse é mais gordinho aqui. Ele ocupa mais espaço. E no Argo, por ser um banco fininho, você tem mais espaço para as pernas. Banco da frente está na minha posição, tem 1,87 m de altura e está sobrando mais ou menos 2 dedos. Isso é surpreendente para um carro compacto. E até aqui o espaço para os pés é bem bom. Para a cabeça está quase no limite, mais ou menos 2 dedos também, mas assim um empilhado em cima do outro. Então é um espaço relativamente bom. O acabamento lá na frente, que eu elogiei, aqui atrás ele tem algumas penalidades. Por exemplo, a porta aqui não tem nenhum tipo de forração, é tudo plástico duro, enquanto boa parte da porta lá da frente traz revestimento de couro, mas o couro aqui do banco de trás, mesma qualidade lá da frente. Um outro pecado que é compartilhado lá na frente e aqui atrás é a falta de espaços e nichos. Você tem um porta-copos aqui embaixo que é muito pequeno, lá na frente mal tem porta-copos, tem um que você na verdade usa para colocar o celular e aqui tem uma entrada USB. Então se você for trabalhar como Uber no Argo vai ter como carregar o celular dos seus passageiros. Mas bora ir lá pro banco da frente que eu tenho uma coisa a confessar a vocês sobre a relação entre Argo e Pulse. Bom, confesso pra vocês que eu não gosto do Pulse 1.3 CVT. Eu não sei, ele dá uma sensação meio de desengonçado, meio esquisito de dirigir. E quando eu vim pegar o Argo Tracking CVT, eu imaginei que a situação seria um pouco parecida. Afinal, a plataforma dos dois é praticamente a mesma, o conjunto mecânico é o mesmo, o Pulse é derivado do Argo, principalmente do Argo Tracking, eles têm uma similaridade ali. Mas eu me surpreendi. A história é completamente diferente. O Argo Tracking CVT é muito melhor para dirigir do que o Pulse 1.3 CVT. E agora eu vou explicar por quê. Um dos grandes trunfos desse carro, e é o ponto que eu mais gosto nele, é a suspensão. A suspensão do Argo Tracking é a melhor de todas as suspensões do Argo. Simplesmente porque ele é robusto e bom de curva. E aí você pega uma valeta e faz assim, ó. Nem viu. É tão robusto que ele passa na valeta e ele ignora, ele tá com dane-se pra valeta. É o espírito meio de Jeep Renegade, que o Renegade é um pouco assim também. E aí, ao mesmo tempo, você tem um carro que continua bom de curva, porque o Argo é um carro bom de curva. Então você pega uma curva mais abusadinha aqui com o Argo Tracking, olha lá, não acontece nada, faz a curva que é uma belezinha. Então, suspensão robusta e boa de curva, porque geralmente uma coisa acaba anulando a outra, né? Quando você tem um carro que é bom de curva, geralmente a suspensão dele não é muito boa, ou é meio dura, meio barulhenta. No caso aqui a suspensão é bastante silenciosa, isso também é um outro ponto a ser bastante elogiado no Argo Tracking. Você tem uma suspensão que mesmo quando você abusa e passa no buraco, assim, que eu passei agora, não faz barulho.
bem silenciosa, bem robusta, parece até uma sensação de um carro mais caro e uma entrega mais interessante do que a entrega do Pulse, por exemplo. Debaixo do capô a gente tem um motor 1.3 4 cilindros aspirado Firefly de 107 cavalos e 13.7 kg de torque. Numericamente falando, não parece grande coisa. Concordo com vocês. Principalmente que se tivesse motor 1.0 turbo ia ser mais interessante. Só que esse 1.3 aqui é muito bom. Ele entrega suficientemente a performance que você precisa e não dá para sentir tanta falta assim na estrada, na cidade. Ele entrega super bem. Então quando você pisa, olha, ele já desenvolve e vai embora. Grande parte dessa performance extra em relação ao Pulse se deve ao fato de que o Argo é um carro mais leve. Ele tem rodas e pneus menores e ele tem menos largura de carroceria, então ele tem menos massa para ficar se arrastando. Por conta disso, ele acaba sendo um carro bem esperto. Realmente espertinho. Saídas de sinal com ele são de boa, você fazer uma retomada na estrada também, e principalmente porque esse câmbio CVT, ao contrário de alguns concorrentes, Honda, desculpa, não fica fazendo aquele efeito da estradeira, porque ó, trocou de marcha e trocou de novo. Então, ele faz realmente trocas de marcha simuladas, para te dar uma sensação de que você está deslanchando, e não fica com a rotação lá em cima, fazendo e não andando, que é um saco quando carros fazem isso. Que eu já confessei outra coisa para vocês, que eu não gosto de câmbio CVT, mas esse câmbio da Fiat é muito bom, é uma referência. Entre os câmbios CVT, o da Fiat e o da Renault hoje são referência. Tudo bem que o da Toyota, usado no Corolla por ter a primeira marcha física, é bem bom, mas os acertos das marchas posteriores acabam não sendo tão interessantes quanto o sistema que a Fiat e que a Renault está usando ultimamente nos seus CVTs, então acabam sendo referência. No caso da Renault, dos carros com motor 1.3 turbo. Então você tem no Argo Trekking um carro que é de fato robusto, com um silêncio interno surpreendente para um carro numa faixa de preço abaixo dos 100 mil reais e bom de curva. Sem contar que o conjunto motor e câmbio é muito bom. E olha, eu peguei esse carro, já rodei 225,9 km com ele. Uns 35 km mais ou menos na cidade, o resto foi mais estrada. E ele está com etanol, fazendo 13,7 km por litro. É um carro verdadeiramente econômico, com etanol ainda. Mas tem uma coisa que me incomodou, porque eu elogiei tudo até agora e aí vai vir o ponto que me incomodou e me incomodou bastante, que é a direção. Ela tem assistência elétrica e é excessivamente leve, é desnecessariamente leve. O que uma direção leve faz com que você no dia a dia sinta mais conforto, fique menos cansado na hora de dirigir, mas precisava ser leve desse jeito? Beira o exagero, ela fica leve demais, fica boba, literalmente fica uma direção boba. Na estrada falta essa firmeza que seria muito necessário para o desenvolvimento melhor do carro. Enquanto na cidade você tem uma direção que qualquer buraquinho, qualquer coisa, ela já dá aquela ricocheteada, então acaba incomodando um pouco. Para manobras está ótimo, mas para dirigir na estrada e na cidade incomoda, precisava ser um pelinho mais firme, pelinho, só para não ficar boba desse jeito. Mas o conjunto da obra faz com que o Argo Trekking com motor 1.3 seja muito mais gostoso de dirigir, realmente muito mais gostoso de dirigir do que o Pulse com o mesmo motor. Ele é um carro mais assentado, bom de curva, robusto, bem robusto, silencioso e surpreendente para um carro nessa faixa de preço. Acho que ainda dá para dar uma chance para os carros aventureiros, eles têm o seu propósito, eles têm o seu porquê, especialmente se for um carro como o Argo Trekking, que entre todos os Argos é mais bem acertado. E mais bem acertado do que o Pulse com motor 1.3 aspirado, sinceramente. A não ser que você faça muita questão do visual do Fiat Pulse, do status de SUV e também do interior, que é um pouquinho mais refinado, o Argo Trekking é uma escolha muito mais racional e sinceramente muito mais gostoso de dirigir do que o Pulse de entrada. Você leva em consideração outra coisa também. Aqui você está levando a versão topo de linha do Argo, enquanto lá você está levando a de entrada do Pulse. Isso fica muito nítido na diferença de visual. Você vai olhar os Pulses mais caros e vai falar, tá faltando alguma coisa. Você vai olhar esse Argo aqui e vai falar, não tá faltando nada, porque eu tô com o Argo topo de linha. Ele continua apostando nessa pegada de carro de entrada, ou seja, falta muita tecnologia, faltam alguns itens e diferenciais e faltam também alguns pontinhos da questão de segurança. Mas se você está procurando um carro que é bom de dirigir, verdadeiramente econômico, robusto e ainda está quase ali na moda dos SUVs, o Argo Trekking é uma escolha
sem erros, principalmente porque agora ele vai ficar sozinho no segmento porque o Renault Stepway está indo de arrasta para cima. Curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa a sinetinha para receber notificações sempre que vídeos novos forem postados. E não esqueça de acessar o nosso site automaistv.com.br, atualizado todos os dias com as principais notícias do setor automotivo. Tem a avaliação completa do Argo Trekking lá e também do Pulse com motor 1.3 e câmbio CVT. Até a próxima!